Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Devar Adonai, Palavra do Meu Senhor. E queremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto e por isso eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que possamos avançar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, né? O texto, Gênesis 12:2, da NVI, ele diz assim: Farei de vocês um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12:2. Oremos agora, falemos com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós buscamos ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, compreender sobre esta palavra, aquilo que o Senhor quer dizer para o nosso coração. Vem, ministra na nossa vida. Precisamos entender a Tua palavra, precisamos entender o Devar Adonai para nós, Senhor. Fala conosco e que cada um de nós possa compreender aquilo que o Senhor está falando. Em nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor. Fala conosco, Pai, e ministra o nosso coração. E usa esse que vos fala como uma ferramenta nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Que cada um possa ser tocado pela Tua palavra, pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso contexto é de Gênesis 12:1 até 3. Estamos destacando aqui o versículo 2, né? E este versículo é o que teve a nossa abertura: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Assim, dessa forma, então, nós entendemos que Deus é fiel. Ele cumpre com o que promete no seu tempo certo. Ele faz isso. E nós constantemente falamos que Deus é fiel. Falamos tanto que Deus é fiel e isso acaba testemunhando contra nós mesmos, contra aquilo que é a nossa infidelidade. Precisamos ser fiel a Deus como Ele é fiel a nós. Mas Ele cumpre, né, o que promete. Mas só que ele vai cumprir o que promete no tempo certo, não a qualquer tempo, não no tempo que eu quero, que você quer, mas Deus cumpre a sua promessa no tempo certo que as coisas precisam acontecer. E assim, então, normalmente achamos que Deus demora muito, é o que a gente acha, né, em atender às nossas orações, mas ele chega no tempo certo. Ele chega sempre no tempo certo, nem antes nem depois. Ele chega sempre no tempo certo. Assim, nós precisamos entender como foi que aconteceu com Abrão. Abrão, ele passou por toda essa situação, e da mesma maneira que Abrão passou por isso, será assim conosco também. Então, não podemos esmorecer. Devemos orar sempre, devemos orar sempre e confiar que Deus vai agir. A nossa esperança está nisso, né? Quando eu oro, né? Esse orar sempre, orando, porque eu tenho a esperança que Deus vai agir. Então, a nossa confiança, ela se dá dessa forma. Abraão passou por diversas lutas. Nós temos do capítulo 12 até o capítulo 22 as lutas que Abraão passou, enfrentando cada uma delas. Deus havia mudado o seu nome para Abraão. O nome dele muda para isso, porque Deus está fazendo aquilo que está escrito no versículo, que diz que Abram e An. Abram é pai e An, povo. E isso quer dizer que agora ele seria pai de um povo. Então, esse é o nome, o significado do seu nome. E o de Sara, né, de Sarai para Sara, que agora, né, Abraão está com 100 anos. 100 anos de idade. Imagina você com 100 anos de idade, como estaria, de que jeito estaria? Abraão está nessa forma com 100 anos. Deus visita Sara. Deus visita e Sara, e ela dá um filho a Abraão.
na idade, na idade que ela tinha, na sua velhice, um milagre, um milagre, um milagre. É bom pensarmos assim, um milagre, porque como pode uma mulher com 90 anos de idade ficar grávida e dar à luz a um filho? Como isso é possível? Só um milagre, só quando Deus põe a mão para que essas coisas venham a acontecer. E assim, então, essa história está se passando com Abraão. Se você verificar lá, Gênesis 21:3, temos lá escrito Abraão, né, já com o nome mudado, deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Imagine, naquele tempo não havia os recursos de medicina que existem hoje, não existiam as possibilidades, as vitaminas, os cuidados, a medicina avançada que nós temos hoje. Imagina como foi isso para Sara com 90 anos e depois gerar um filho com 90 anos. É uma coisa assim que foge à nossa compreensão, que foge ao nosso entendimento, né? Mas Sara deu à luz a um menino e Abrão o chamou de Isaque. E pois nem Sara e nem Abrão tinham corpo físico para isso. Não tinham. As condições físicas para isso não tinham. E assim, o que você vê nisso, o milagre que a gente vê nisso, é algo maravilhoso, né? Quando Deus faz as coisas na vida da gente, não tem explicação humana que consiga dizer como aquilo foi possível. Nesse caminhar, né, um milagre. Eu preciso de um milagre. E hoje eu quero falar isso com você. Você precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre de Deus, que Deus tenha misericórdia da minha vida e estenda a sua mão, porque eu preciso do milagre e Ele bem sabe disso. E a pergunta para você é o seguinte: você precisa de um milagre? Você precisa que Deus haja na sua vida como agiu na vida de Abrão e de Sara? Então pense um pouco. Assim como Deus fez um milagre na vida de Abrão e Sara, fará também na sua vida. Basta andarmos do jeito que Ele quer. Olha aqui, não foi logo de cara que isso aconteceu. Abrão, ele teve que esperar 25 anos para que esse filho viesse. E às vezes temos que esperar 25 anos, orando, orando, orando e esperar para que isso aconteça, né? Devemos entender que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai permitir isso de forma nenhuma. Ele vai querer saber se ele é único na nossa vida. Ele quer saber hoje se ele é único na sua vida. Ele quer saber hoje se ele é único na minha vida. Então, precisa ser entendido isso. Como podemos compreender isso, né? Se ele é único, ele vem em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, eu quero um milagre, mas preciso entender que Deus vai fazer isso. Não vai passar sem fazer. Ele quer saber isso, é uma informação que ele quer saber. Então, por isso, eu digo que a prova virá. Você será provado, eu serei provado por aquilo que Deus quer, né? A maneira que Ele quer fazer para que eu e você demonstremos a Ele, de alguma maneira, que Ele vem em primeiro lugar na nossa vida. Assim, né? Como já vimos, Isaac chegou à vida de Abrão e Sara. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Abrão foi mudando, 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 e o milagre aconteceu na vida dele quando ele tinha tudo mudado. E aí então Deus foi fiel. Deus foi fiel a ele, a promessa. Deus, depois de tanto tempo andando com Abrão, agora ele quer saber se ele realmente teve a sua vida transformada. Ele quer saber de você, ele quer saber de mim. Ele quer saber se temos uma vida transformada, uma vida mudada. E isso, ele olha 24 horas por nós, pela nossa vida, o que estamos fazendo. E ele quer saber isso de você. A sua vida está transformada. Deus habitou no seu coração e você está com a sua vida transformada. Então, medite nisso.
porque ainda continua o texto, né? Neste momento, ele quer saber se ele deixou a idolatria de lado, a mentira de lado e o medroso que ele era. Então, o que entendemos aqui é que Abrão, ele tinha esses três adjetivos e quando começou. E Deus foi trabalhando na vida dele de maneira que ele pudesse deixar isso e não agir mais dessa forma. E como você vê na Gênesis 22:2, diz assim: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus vai fazer a prova e vai nos envolver de alguma maneira, né? Que a gente vai perceber esse tipo de coisa. E vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Eu quero falar alguma coisa aqui. Esse sacrifício em holocausto, se você não sabe como é o sacrifício que ele é feito, a vítima ali, primeiro ele é sacrificado, ele é morto, e depois, então, ele é oferecido todinho queimado. Então, holocausto significa uma oferta consumida pelo fogo. Esse sacrifício em holocausto significa isso. E aí ele vai para um desses montes, né? O monte aqui que ele vai indicar nessa região de Moriá. E então, o que ocorre nisso aqui é que Deus pede o seu filho em sacrifício. Ele pede isso para Abraão. E Abraão, né, a prova era para saber se Abraão era perseverante no seu relacionamento com Deus. E aqui eu venho perguntar a você sobre a sua perseverança. Você é uma pessoa perseverante? Você insiste? Você continua insistindo, crendo que Deus vai fazer aquilo na sua vida? Então pense, reflita sobre isso se você é perseverante, porque Deus vai colocar você à prova. E quando colocar você à prova, quando ele me colocar à prova, né, ele vai prová-lo em todos aqueles adjetivos de conduta. E quais eram os adjetivos de conduta que nós vimos de Abrão? Você deve se recordar, mostrei agora há pouco aqui, ó, idolatria, mentira e medroso. Esses três são os três adjetivos dele e que ele faz constantemente. Deus agora está dessa maneira está provando ele nisso. E ele quer saber se ele teve mudança nessa área. E aí vem para você, quais as coisas que você fazia, você mudou? Você mudou? Realmente mudou? Então é essa a questão, né? Abraão crê que Deus sabia o que estava fazendo. A confiança dele é tamanha em Deus que ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo. E se Deus falou para ele fazer isso, como o escritor de Hebreus fala, né? Ele confiava que se sacrificasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Então, esse é o Abrão que foi para lá, não uma pessoa fria calculando aquele sacrifício que ele tinha que fazer do seu filho, mas ele confiava que se tudo isso acontecesse, Deus iria ressuscitar o seu filho. Isso é o que está escrito em Hebreus. Hebreus fala de Abraão desse sentido. Agora, veja lá, por isso, durante a conversa de Abraão e Isaque, né, imagina aquela situação de pai e filho caminhando sozinho, porque eles já tinham deixado o grupo, as pessoas, os servos de Abraão já tinham ficado para trás, e eles estão caminhando, pai e filho conversando, e o filho tem uma noção disso, né? Quando a gente vê aqui, o menino deveria estar por volta de uns 10 anos, ele já sabia conversar, já tinha visto como é que era o sacrifício. Ele já sabia disso. Então, ele faz a pergunta para o pai, né? Onde é que está o cordeiro? E aí, então, Deus coloca essa resposta no coração de Abraão. Olha lá, nasce a grande expressão, Deus proverá o cordeiro para si. E aí eu quero que você entenda, há
algo nesse momento que está acontecendo aqui, e eu quero voltar aqui no slide anterior, aqui para que você possa ver, que fala aqui, ó, nesse versículo, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique ali em holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Num dos montes. E agora, voltando lá para o nosso slide que estamos conversando, veja bem você, né, ele proverá um cordeiro para si. No mesmo monte onde Isaac foi para o sacrifício, e Deus proveu um cordeiro ali para que fosse feito o sacrifício no lugar de Isaac, é no mesmo monte em que Cristo é crucificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É algo maravilhoso quando entendemos as coisas que Deus faz, né? Ele prepara a lenha, quando ele está nessa caminhada aqui, ele prepara a lenha, coloca seu filho sobre a lenha e pega o cutelo para sacrificá-lo. Ele faz isso. Ele tinha plena convicção disso. Não é porque ele não ama o filho, ele ama o filho, mas ele primeiro ele coloca Deus e atendendo o pedido de Deus, sabendo que Deus, em última instância, ressuscitaria o seu filho. E agora o que vemos aqui é que Deus vê Abrão, vê que Abrão mudou. Ele vê que Abrão não é mais aquele Abrão antigo, aquele Abrão que tinha idolatria, que era idólatra, aquele Abrão que era mentiroso, aquele Abrão, né, que ele era medroso, ele não vê mais isso. Deus vê agora que ele não é mais nem idólatra, nem mentiroso, nem medroso. E agora ele transformou-se no pai da fé, porque ele passou a crer em Deus, que Deus faria as coisas conforme já falamos aqui. Então pensa, medita aí, no dia da prova, você vai estar sozinho. Toda vez que passamos por um deserto, por uma tribulação, vem uma prova. E toda vez que passamos por essa prova, nós estaremos sozinhos. No deserto, na tribulação, Deus estará comigo e com você. É como o professor que orienta, que ensina o aluno. Mas depois Deus vai fazer a prova. E aí, quando coloca a prova, o professor ou Deus não estará junto com você. Você estará sozinho e você vai precisar responder do jeito que você entendeu. Confie que Deus te ensinou. Confie no que ele te ensinou e serás vitorioso. Então, isso você e eu precisamos entender. Na prova, ela não tem como evitar a prova. A prova virá. E quando ela vier, eu tenho que demonstrar minha confiança no Deus, naquilo que ele me ensinou, e eu serei vitorioso. Então, assim, nós acabamos a nossa reflexão de hoje, querendo que você medite exatamente sobre estas coisas, como vimos aqui, né? As coisas, o meu velho homem, eu deixei para trás, eu não tenho mais ele me perturbando a minha vida e praticando essas coisas, eu deixei isso para trás. E se eu deixei isso para trás, então eu vou seguir em frente, vou passar pela prova e Deus vai estar comigo e eu serei vitorioso. Então vamos para a nossa oração, orando e falando com o nosso Deus, de maneira que Deus ele possa estar comigo e com você nesse instante em que nós meditamos, que nós reflexionamos a sua palavra na nossa vida. Senhor, Deus de amor, Deus de poder, vem sobre a minha vida, a vida daqueles que estão vendo e ouvindo, Senhor, esta palavra que foi dita a partir daquilo que o Senhor fez na vida de Abrão, que o Senhor possa estar na vida de cada um de nós. Vem, abençoa, ajuda no momento da prova, que possamos verdadeiramente, Senhor, mostrar a mudança que o Senhor tanto quer na nossa vida, a transformação que o Senhor tanto quer na nossa vida, que possamos ser pessoas transformadas, Senhor, e essas pessoas transformadas para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o Senhor, e que cada um possa
ser abençoado pelo Senhor nessa hora e possa refletir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos a favor de todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é a oração que entregamos nas tuas mãos e abençoamos cada uma destas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja uma pessoa abençoada e que tenha uma vida transformada para a honra e glória do Senhor. Amém.